para a nossa live de hoje, quarta-feira. Tá na hora da live com a Rê, então sejam muito bem-vindos. Escreve aí de onde que vocês de onde vocês estão falando. Chame os seus amigos para a nossa live. Ó, o pessoal do TikTok também, boa noite, pessoal. Saudade de vocês, das nossas lives de quarta-feira, no nosso canal, no nosso bate-horário. Renata Diniz por aqui, para a gente estar aqui falando hoje de um assunto bacana. Então, escreve de onde você está falando, chama os seus amigos aí para participar. Convida os seus amigos. Pessoal do TikTok, do YouTube, convide os seus amigos, encaminha aí para o pessoal a nossa live de quarta-feira. Então, bora começar. A gente vai falar aí sobre um assunto muito bacana, que são os 10 limites saudáveis para qualquer tipo de relacionamento. Então, assim, acredito que você tem algum relacionamento... Acredito que você tenha um relacionamento, então, assim, bora, pessoal, encaminhar para os seus amigos, chamar o pessoal para a live, para a gente começar a esquentar nossa noite. Então, escreve aí de onde vocês estavam. Boa noite, pessoal do TikTok. Voltamos aí à nossa programação das quarta-feiras. Renata, com vocês. Boa noite, Maria. Boa noite, Mariana Merli. De onde você fala? Ana, de onde você fala, Ana? Do Rio de Janeiro? Escreve aí, pessoal. Boa noite. Isso, Karen. Que bacana ver vocês. Rosana, Vanessa. Bora chamar o pessoal para a gente começar a nossa live aqui no YouTube junto com o TikTok. Então, escreve aí de onde você está falando, para a gente saber. O pessoal do TikTok aqui do YouTube. Quem não está no TikTok, chama lá no YouTube. Bora, pessoal. Boa noite. Vamos começar aqui a nossa live de quarta-feira. Então, boa noite. Escreve aí de onde vocês estão falando. Chama os seus amigos para a nossa live, porque o assunto de hoje vai ser muito bacana. Então, deixa eu ver aqui, quem tá aí no TikTok, no YouTube. Então, gente, a gente vai falar hoje um assunto bem interessante, que é o quê? São os 10 limites saudáveis para qualquer relacionamento. Então, para quem não me conhece, uma boa noite. Sejam bem-vindos para a nossa live de quarta-feira. Renata Diniz por aqui, quem ainda não esteve comigo em nenhuma live. Eu sou Master Coach Integral Sistêmico, tá? Trabalho aí com pessoas, com desenvolvimento pessoal, profissional, análise comportamental, perfis comportamentais. Eu amo inteligência emocional, neurociência. Então, eu já estou aí 8 anos, tá? Nessas imersões, nesses cursos maravilhosos, para estar aprendendo justamente a lidar com os sentimentos, com as emoções, para estar passando aqui o melhor para vocês que estão aqui comigo essa noite, que estão sempre aqui nas nossas lives. Então, é muito bacana poder fazer parte desse momento com todos vocês, tá? É muito bacana mesmo poder, assim, saber que tem pessoas aí, do Brasil inteiro, tem pessoas, às vezes, do exterior, nas nossas lives, o pessoal interage, eu acredito que você esteja também adquirindo um pouquinho mais de conhecimento, de sabedoria, para realmente ter relacionamentos saudáveis na sua casa, seja com sua família, seja com seus pais, com seus filhos, com qualquer tipo de pessoas. Quando a gente fala de relacionamentos, não necessariamente precisa ser somente um relacionamento amoroso, tá, gente? Então, aqui são limites saudáveis para qualquer tipo de relacionamento, tá? Porque nós, como pessoas estruturadas emocionalmente, nós entendemos que nós não precisamos agradar todo mundo o tempo inteiro.
Tá? Então, assim, muitos de nós, assim, tem muitas pessoas que são muito maravilhosas, são pessoas boas, genuinamente boas, só que às vezes a pessoa, ela tá emocionalmente machucada, ela tem feridas emocionais para serem tratadas, e o que acontece? Ela carrega aí uma obrigação de que ela precisa resolver a vida de todo mundo, e às vezes não resolve a vida dela. Tem alguém aí que já se identificou, que já passou por isso? Escreve aí para a gente saber, tá? Então acontece muito isso, gente. Acontece das pessoas estarem aí, às vezes, emocionalmente, né? Feridas, emocionalmente cansadas, e elas acham que elas precisam estar resolvendo, sendo agradáveis com todo mundo, e muitas das vezes as pessoas acabam ultrapassando esses limites, tá? Então, assim, uma das coisas que nós precisamos, anota aí, papel e caneta na mão para nossa live, tá? Então, assim, quem nunca esteve na minha live, lembra, gente, de estar sempre com um bloquinho, com papel, com caneta, porque eu tenho certeza que vocês vão estar aí anotando, né? Anotando sempre dicas, né? Dicas e ensinamentos que vocês vão aí estar passando para a sua vida. Porque, assim, o meu objetivo com as lives é justamente transformar a vida de pessoas, passar... Se você ficar com 1% dessa live, se eu conseguir mudar 1% na sua vida hoje, já vou sair da live, assim, com muito feliz. Porque se em todas as minhas lives, se eu consigo transformar um pouquinho, cada um de vocês aqui que parou aí para me ouvir, para me escutar, para acreditar nas coisas que eu estou trazendo, em tudo que eu já estudei, que eu já passei e que eu quero aqui transmitir para vocês com muito carinho, tá? Com muita satisfação por vocês, porque quando a gente que eu estou crescendo, eu estou contribuindo, crescer e contribuir. Acho que todos nós aqui sempre temos algo de bom para passar para as pessoas, para transbordar na vida de alguém. Então, assim, esse copo aqui, ó, andou muito cheio por muito tempo e ele não estava transbordando, tá? Então, assim, isso eu falo, assim, para mim. Porque, assim, às vezes você vai só adquirindo conhecimentos, mas uma hora você precisa colocar isso para fora. Você precisa o quê? Transbordar. Porque se você não transborda, você não vai ter mais espaço, não vai caber mais nada dentro de você. Então, para você ter mais, para você seguir em frente para sua vida, sabe? Ser assim, realmente transbordar na vida de outras pessoas e não ficar na escassez, não ficar naquele limite, entendeu, gente? Então, assim, eu acredito que todos vocês aqui têm uma capacidade, todos nós temos algo de bom para passar para as pessoas. Então, assim, por isso eu comecei a fazer as minhas lives esse ano. Eu fiquei 3 meses fazendo, desde o mês de abril, quando eu lancei o meu livro. Para quem não sabe, eu também sou escritora. Eu escrevi um livro, está até no Amazon, tem aqui no link aí da bio, tá? Quem quiser depois saber mais do meu livro, vocês procuram aí Renata Diniz, Lágrimas de Amor e Perdão, esse é o nome do meu livro. É justamente a jornada que eu fiz de autoconhecimento desde 2018, quando eu comecei essa minha jornada, essa minha busca por respostas, e onde no coaching, no autoconhecimento, na neurociência, eu encontrei, sim, muitas respostas, muitos ensinamentos, e hoje eu sou uma pessoa muito melhor do que eu já era, mais equilibrada, com a mente, mente, corpo, espírito, sabe? A gente vivendo assim no equilíbrio, na paz, a gente entendendo quem nós somos, quem eu sou, quem você é, e a gente se colocando, cada um no seu lugar. Por isso que hoje eu estou falando justamente dos 10 limites mais saudáveis, tá? Para você estar aí passando, né, para outras pessoas, para você estar aí realmente entendendo. Boa noite, Renata. Boa noite, Daniela. Pessoal do TikTok e do YouTube, muito boa noite, tá? Então, o primeiro deles, tá? Então, anota aí qual seria esse primeiro, digamos, um mandamento, gente. Isso aqui, para mim, é inegociável. É o respeito, tá? É o respeito. Então, em qualquer tipo de relacionamento, precisa que haja respeito, sabe, em ambos os lados.
Onde não tem respeito, onde está havendo desrespeito, isso já não é um relacionamento. Então, assim, se acabou o respeito, gente, acaba ali o limite. Então, você precisa, sim, ter um relacionamento onde que haja respeito. O respeito, para mim, ele é inegociável. Então, assim, esse é um dos princípios aí para você realmente ter um relacionamento saudável. Respeite o próximo, respeite a si mesmo. E o respeito é também você se respeitar. Porque se você não se respeita, você não está pondo limite algum. E é justamente o que a gente está falando, é sobre limites. Então, começa em você o limite. E aquilo, o limite vai ser o quê? Vai ser o que você permitir. Então, se você não se respeita, você já está o quê? Quebrando essa regra, quebrando esse primeiro ponto, que é justamente o respeito. Então, para mim, gente, o respeito é o quê? É inegociável. Então, anota aí, respeito, gente, é o primeiro deles. Aí isso é muito importante na nossa vida, seja no trabalho, seja em casa, seja com os seus filhos, com os seus pais, com o seu cônjuge, com a sua esposa, independente do ambiente, tá? Em qualquer tipo de relacionamento, é preciso, é necessário haver respeito de ambas as partes, tá, gente? Esse é o primeiro item, tá? O segundo item seria o quê? Espaço. Espaço. Sabe? Todo mundo precisa do seu espaço. Você pode estar com outra pessoa, você pode estar com seus filhos, com os amigos, mas você precisa, às vezes, ter aquele seu momento, sabe? Individual, que você está ali, que você, às vezes, precisa sair, você gosta, às vezes, de ficar sozinho, você gosta, às vezes, do seu tempo. Então, assim, às vezes, você precisa daquele seu espaço, e isso não é falta de amor. Isso é o quê? É uma forma de limite, sim, você, o outro entender que aquele é o seu espaço, que às vezes naquele momento você não está, às vezes emocionalmente você não está afim de sair, você não está afim de fazer nada, você quer ficar ali no seu cantinho e que o outro precisa entender esse seu espaço. Que você às vezes precisa daquele momento, porque todas as pessoas são diferentes e por isso que a importância do autoconhecimento, você entender do perfil das pessoas, porque a partir do momento que você entende do perfil do outro, você entende da psique do outro, você entende o que move aquela pessoa, você tem um conhecimento mais profundo de como tratá-lo, de como agir. Então, assim, você vai tendo o quê? Mais limites naturalmente, porque você não vai precisar ficar falando muita coisa, você já vai entender como aquela pessoa age, como aquela pessoa é. Então, por isso que é importante, sim, você fazer o seu perfil, você buscar esse autoconhecimento para você. Porque a partir do momento que você se entende, que você sabe como você se funciona, você vai entender os outros perfis, você vai entender aonde colocar cada pessoa no lugar dela. Então, você vai parar de ficar o quê? Enxugando gelo. Às vezes, você vai parar de ficar escrevendo textão para uma pessoa que só lê o título, porque o perfil dela é aquele daquele tipo. Ele é direto, objetivo. Então, não adianta você ficar ali perdendo seu tempo, falando meia hora, mandando áudio longo que a pessoa não vai ouvir. Então, quando você entende que existem esses tipos de perfis, você vai entender muito melhor a vida, você vai sofrer menos, você vai botar menos limites, porque você já vai entender. Então, você vai estar no seu espaço ali tranquilamente, tá? Então, assim, é muito importante o autoconhecimento. Então, comece por você, tá? Isso é uma forma de amor que você precisa sim se entender, se amar, se valorizar, tá? Para você também ser respeitado, tá? Terceiro item seria o quê? Aprender a dizer não, gente. E aprender a dizer não não é falta de amor, não é falta de relacionamento. Gente, não é não e ponto. Você não precisa ficar dando explicações. Boa noite, José Marcos. Gente, depois escreve aí de onde vocês são, para eu saber de onde vocês estão falando, tá? Para eu saber aí de onde vocês estão me ouvindo, tá? É com muito carinho que eu tô aqui nessa live com vocês, tá? Então, a gente está indo aí para o terceiro item, que é justamente o quê? Aprender a dizer não. Você não precisa concordar com todo mundo o tempo todo, tá? Você tem que entender que não é não e ponto. Ah, você precisa entender que você não precisa agradar a todo mundo. E aí, quando você passa a se entender, quando você passa a se amar,
Quando você tem um autoconhecimento, quando você consegue liderar a sua mente, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, você consegue estar mais equilibrado, estar mais em paz. Você não precisa o quê? Ficar se mostrando, querendo aparecer, sabe? Querendo ser bem, querendo ali ser encontrado, sabe? Porque às vezes é o quê? Às vezes as pessoas têm o quê? Fraturas emocionais para serem curadas, só que elas não sabem disso, porque está ainda no inconsciente. Então, as pessoas que não buscam o autoconhecimento, às vezes nem sabem que isso existe. Ela está repetindo ali um padrão de pai, de mãe, de avô, de pessoas que ela nem conheceu, sabe? E ela continua fazendo igual, porque para ela aquilo é normal, porque ela ainda não foi em busca de entender o eu dela, entender quem ela realmente é. Então, ela só está repetindo um padrão que foi ensinado para ela. Tá? E muitas das vezes as pessoas não sabem dizer não, porque a mãe nunca disse não, a avó nunca disse não, o pai nunca disse não, sempre aceitou tudo. Então aquilo para ela virou um padrão, tá? Então, a partir do momento que você se conhece, a partir do momento que você se liberta, que eu falo que o autoconhecimento é libertador, gente. Vocês não entendem? Pode escrever aí. O autoconhecimento é libertador. Porque a partir do momento que você entende que você domina a sua mente, que você domina tudo que você faz na sua vida, gente, você ganha o jogo. É jogo ganho, porque você para de ser o quê? Como se fosse aquele bonequinho que as pessoas controlam, sabe? Aquela marionetezinha. Você para de ser aquele bonequinho na mão de outras pessoas e passa a comandar a sua vida, sabe? Você passa a ser o quê? O comandante ali do seu barco, da sua vida. Você realmente assume a responsabilidade das suas ações. E não deixa que você fique aí o quê? Na mão de outras pessoas. Então, isso é muito importante. Então, anota aí o terceiro passo, é aprender a dizer não. Isso é botar um limite, sim. Porque você precisa se colocar. Você não precisa aceitar tudo de todo mundo. Seja de mãe, de pai, de filho, sabe? De amigo, de chefe. Se às vezes está contra os seus, por exemplo, os seus valores. Tem valores que são inegociáveis para algumas pessoas. Cada pessoa tem o seu valor. Então, você não precisa quebrar os seus valores por causa, às vezes, de outra pessoa. Você não precisa concordar com tudo. Você precisa se colocar. E isso é colocar limite. Você entende? Isso é colocar limite. Então, aprenda a dizer não, gente. E se vocês não sabem, eu posso te ajudar, eu posso te ensinar, porque com o autoconhecimento, com os nossos treinamentos, com a mentoria, com o perfil comportamental, vocês vão o quê? É como se a gente fosse descascando uma cebola. As camadas vão saindo, sabe? Você vai descascando e você vai se aprofundando. E quanto mais você se aproxima do seu interior, quando mais você vai entrando, sabe? Você vai como se fosse escavando você mesmo. É o autoconhecimento. Você vai se conhecendo, porque as pessoas não se conhecem. Quem não busca autoconhecimento não se conhece. Ela apenas repete padrões. Então, gente, são padrões emocionais que muitas das vezes precisam ser o quê? Você precisa acordar para a vida. Precisa vir para a sua consciência, sabe? Então, eu estou tentando te mostrar também isso. Pode ser que tenham pessoas aqui que nunca escutaram isso, nunca pensaram sobre, e acham que está tudo bem. Mas quando você começa a ir mais fundo na sua personalidade, quando você começa a se descobrir mais, é tão maravilhoso, gente. Você volta a ser aquela essência, sabe? Aquela criança. Porque tem muita gente aqui que eu acredito que esteja vivendo muitas vezes dores, muitas coisas lá da infância, daquela criança interior. Então, quando a gente fala assim, eu preciso curar a minha criança interior, é justamente voltar lá no passado, curar aquele passado, porque o passado não volta mais, só que a gente consegue reescrever ele de uma forma melhor. Você consegue o quê? Ressignificar. Porque quando a gente ressignifica dores e mágoas lá de trás, você passa a viver com mais alegria. É como se fosse um destrave, sabe? Então, gente, isso é tão maravilhoso.
nossa, isso, assim, é fundamental para a nossa vida, sabe? Então, assim, eu agradeço a todos os meus mentores, a todos os profissionais de inteligência emocional, de coaching, das aulas que eu tive, dos professores que eu tive, sabe? Eu estou fazendo uma pós em neuro maravilhosa, assim, que, assim, a cada dia eu me apaixono mais pela neurociência, sabe? Por essa área da psicologia, da psique, sabe? Do eu, do você se conhecer. E aí a gente começa a trabalhar a mente, corpo e alma, e é tudo junto, gente, é tudo um equilíbrio, porque a gente precisa estar bem, sabe? Emocionalmente, para a gente estar bem com a gente, para a gente estar bem com o próximo, sabe? Então, eu estou aqui para ajudar vocês nessas lives, e quem quiser aí fazer parte da minha mentoria em grupo ou individual, depois comenta aí, escreve aí mentoria, me manda uma mensagem. Eu estou para abrir uma turma, são poucas vagas, tá? Uma turma, assim, muito especial para ajudar você que busca hoje esse autoconhecimento, sabe? Essa libertação, seja para você, porque você precisa se amar, sabe, gente? Você precisa cuidar de você para cuidar do outro. É aquilo. É aquilo. Você só vai saber amar se você se amar. Porque enquanto você não se ama verdadeiramente, você não vai saber amar ninguém. Então, gente, isso eu até escrevi no meu livro. Eu que acredito no Criador, num Deus, é aquilo, é amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Se você não se ama, como que você vai amar o próximo? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Então, busque amar ao Deus e depois amar a você em primeiro lugar. É aquilo que a gente aprende quando a gente anda de avião. Primeiro você coloca a sua máscara para depois colocar a máscara no amigo do lado. Porque você se salva primeiro para depois salvar o outro. Então você se ama primeiro para você conseguir amar o outro. E isso é assim, gente, é uma coisa também que é inegociável. Se você não se ama, você não vai amar ninguém direito, sabe? Verdadeiramente. Então, gente, é isso. Com essas curas emocionais, com as nossas mentorias, com o autoconhecimento, você vai se resgatando, você vai o quê? Se elevando, você vai o quê? Sendo cada dia uma pessoa melhor, tá? Qual que seria o nosso quarto item, tá bom? Não aceitar o que? Controle disfarçado de cuidado. Então, a gente tem muito isso, tá, gente? Existem aí, hoje tem livros, tem muitas figuras aí, né, que a gente hoje vê, muito ouvi falar sobre o narcisismo, e é justamente esse controle, né? Esse controle disfarçado de cuidado, mas às vezes é assim, aquela coisa exagerada. Então, gente, saibam, sabe? Saibam o que? Observar, ficar atento, e identificar também os valores das outras pessoas, porque nem tudo é controle. Nem tudo, na verdade, nem tudo é cuidado. Então, às vezes, pode ser aquele cuidado, né, em forma de um controle, que a pessoa fica no seu controle o tempo inteiro. Então, isso também faz mal, isso é uma doença, né? Isso é um ego ali que precisa ser cuidado. Então, às vezes, você tem alguém assim na sua família, você não precisa deixar de amá-la, mas você pode ajudar essa pessoa a entender que ela também não precisa agir assim, impondo limites, conversando. Tudo é resolvido na base do diálogo. Pessoas emocionalmente curadas, inteligentes, emocionalmente com uma inteligência emocional apurada, gente, as pessoas param, conversam e não brigam. Você para conversar com o outro, você expõe, você pergunta, você questiona. Você não fica apenas à maré, sabe? Assim, indo de acordo com o vento, com a onda. Não, você para, respira, tenta entender por que aquela pessoa agiu daquela forma, sabe? Isso é busca do autoconhecimento, da inteligência emocional, de você identificar os pontos das outras pessoas, você observar, você identificar. Você não precisa ser, às vezes, aumentar o seu tom de voz. Respira, solta, conta até 10, escreve na areia. Eu tinha um mentor meu que falava, gente, ó, respira, solta, conta até 10, tá? Quando você não tiver resposta, conta até 10. Escreve na areia, porque quando você escreve na areia, a onda vem e simplesmente apaga. Então, gente, escreve isso, um lembrete para sua vida, vocês vão lembrar disso, tá?
quando você estiver muito assim agitado, não sabendo como resolver uma situação, simplesmente respira, conta até 10, escreve na areia. Sabe por quê? Porque às vezes nem tudo precisa ser respondido naquele momento. Você precisa, às vezes, de tempo para você parar, pensar, entender. Então, gente, quando você sai despejando, sabe, igual uma metralhadora, porque você está, às vezes, muito o quê? Angustiado, emocionalmente ferido, você não consegue equilibrar suas emoções. Então, você sai respondendo, depois você se arrepende. Aí vem aquela culpa, vem aquele julgamento. Poxa, por que eu falei isso? Ah, eu não precisava ter agido assim. Porque isso tudo é desequilíbrio emocional. Então, isso tudo a gente conversa, isso tudo a gente trata, isso tudo é resolvido. Só que precisa que você queira. Tá? Não adianta a Renata que querer que o outro tenha uma inteligência emocional, tenha um autoconhecimento. Eu não faço mágica, né? Eu não mudo a vida de ninguém se o outro não quiser mudar. Porque é uma das coisas que eu aprendi para mim, para minha vida. Eu não mudo ninguém. Você não muda ninguém. A pessoa só muda se ela quiser. Se ela estiver realmente disposta a o quê? A olhar para ela e a querer mudar. Porque tem pessoas que simplesmente não querem. Ela, não, eu acho que a minha vida é assim, tá tudo bem. É aquilo, sabe assim, para sempre, Gabriela? Uma vez, Gabriela, para sempre, Gabriela, tem até uma música. Então, assim, gente, tem pessoas que acham que tá tudo bem e, ó, e vão deixar a vida te levar, igual a música do Deixa a Vida Me Levar. E, ó, e vai embora e tá tudo bem, ó. E aí não sou eu que vou ficar interferindo na vida dessa pessoa, me preocupando, gastando a minha energia com uma pessoa que não quer ajuda. Você entende? Então, se você, Maria, Ana Maria, João Melo, se vocês que estão aqui, se vocês quiserem, ah, não, Renata, poxa, que bacana seu trabalho, eu quero sim, eu quero entender mais, eu quero conhecer mais, eu vou estar aqui, sabe, com o meu coração super disposta a te ajudar. Agora, eu não vou chegar, amarrar a pessoa, sabe, pegá-la pelo braço e tentar fazer com que ela mude, porque a pessoa não vai mudar, se ela não quiser, entendeu? Então, é isso. Isso tudo a gente está impondo limites, a gente está, sabe, tá ali cuidando, tá ali colocando os limites para ter uma vida mais saudável. Boa noite, Alessandro, que está chegando. Pessoas chegando aí nos 2 canais. Boa noite. A gente está aqui num papo muito bacana. Ó, quem quiser fazer pergunta e pode escrever, tá, gente? Convido seus amigos para a nossa live toda quarta-feira com a Renata. Renata Diniz, para quem não me conhece, quem quiser, vai lá no vermelhinho, no outro canal, no nosso amigo, que todo mundo assiste. Coloca lá, Renata Diniz, coach, que vocês vão encontrar. Eu estou ali online, ao vivo também. Então, me ajudem, me seguem, compartilhem, porque eu também quero crescer lá, porque lá a gente também pode alcançar muitas outras famílias, né? Muitos outros canais e muitas pessoas. Então, assim, é muito prazeroso estar aqui falando para todos vocês, tá? Então, vamos lá para o nosso quinto. A gente já está no quinto, tá? Ó, gente, o tempo está passando, a gente está no tempo certinho. O quinto seria o quê? Conflitos têm que ter limites. E é isso. Você vai, tipo assim, ficar gritando, ameaçando, intimidando. Gente, conflito precisa ter limite. Então, assim, você vai ter um conflito, pode até acontecer, mas você não vai ter que ficar ali gritando, brigando, se expondo, fazendo greve de silêncio. Gente, isso é coisa de criança, né? Todos nós aqui somos adultos, maduros, né? Espero que todo mundo aqui seja emocionalmente curado, sabe? Que tenha um equilíbrio emocional, uma paz emocional. Tá? E se você não tiver, depois me chama que eu posso te ajudar com esse equilíbrio emocional, com essa busca desse equilíbrio. Porque, gente, qualquer conflito na nossa vida só vai acontecer se 2 quiserem. Se um não quiser, o conflito não acontece. Não é verdade? Só vai ter uma briga se tiver 2 pessoas ali para estarem brigando. Então, se você é emocionalmente curado, né, equilibrado, sabe aí que tudo tem um limite, não vai ter esse conflito,
entendeu? Vai ter um limite, acabou. Então, qualquer conflito precisa ter um limite, tá? Para uma vida saudável, para qualquer tipo de relacionamento saudável. Então, conflitos precisam ter limites, tá? O sexto item, né? Seu corpo, suas escolhas. Seu corpo, suas escolhas. Então, gente, isso é um assunto, assim, mais delicado, porque cada pessoa é de um jeito. Tem pessoas que são mais reservadas, tem pessoas que adoram um abraço, adoram, né, um toque. Isso a gente estuda aí na neuro, a gente estuda os comportamentos. Então, tem pessoas que são mais sinestésicas, né? Que elas gostam de toque, de sensação e tudo. E tem pessoas que não. E aí tudo é limite, é você se permitir e você se comunicar. Porque o que não é falado não é dito, né, gente? Se você não falar, se você não se pronunciar, o outro também não vai saber. Então você não é obrigado a nada. Você cuida do seu corpo, você cuida da sua vida e você impõe os limites saudáveis que você deseja. E acredito que duas pessoas saudáveis têm que o quê? Ter uma negociação e se entenderem. E colocar os limites, o que é bom para os dois, não só para um. Não é desrespeitar o outro. Então, gente, para qualquer tipo de relacionamento, você não precisa estar o quê? Isso aí também passa a ser egoísmo. Quando você está satisfazendo o seu prazer, mas o outro está infeliz, isso também é egoísmo, né? Então não é um relacionamento, aí já passa a ser unilateral. Então, gente, é um limite. Às vezes nem tudo é bom para os dois, né? Então, assim, eu acho que tem que ter limites. Então, tudo é na base da conversa, tá, gente? E eu digo isso não só para relacionamento de casal, mas até relacionamento com os seus filhos. Então, conheçam os seus filhos e o limite também. Por quê? Tem criança que não gosta de ficar ali você toda hora abraçando, jogando, puxando. Tem criança que é mais reservada. Então, entenda como é o psique do seu filho. Entenda como é o comportamento do seu filho. E não obrigue ele a nada, tá? Converse, entenda como ele funciona. Porque se você entende o comportamento, se você entende sobre pessoas, você vai entender como as pessoas se comportam, como que ela age, como que a pessoa mais reservada, mais introvertida. Então, essas pessoas não gostam, às vezes, muito de toque, muito, sabe, de abraço, muito de esfrega, elas são mais reservadas e tudo bem, gente. Não é por isso que elas vão deixar de amar. Pelo contrário, elas são, às vezes, até muito sensíveis. Elas são muito amorosas, mas é o jeito que elas sabem passar o amor é daquele jeito. Então, você precisa entender de pessoas. Não é apenas estar ali no relacionamento, é entender como você funciona, entender como o próximo funciona, tá? Responsabilidade emocional, esse é o nosso sétimo item, tá, gente? Responsabilidade, eu não sou responsável pela emoção do outro, pelos sentimentos do outro, eu não preciso ficar segurando o emocional, sendo a salvadora da pátria de todo mundo. A gente já falou até sobre isso no começo. Você precisa estar o quê? Emocionalmente bem, emocionalmente curado, equilibrado. Você não precisa estar o tempo inteiro, sabe? Tendo que o quê? Ter o equilíbrio do casal, o equilíbrio da família, equilíbrio de todo mundo. Não. Cada um no seu quadrado. Procurem ajuda. Se você está desequilibrado emocionalmente, procura o psicólogo, procura o coach, procura, sabe, um terapeuta. Vem para as nossas sessões aqui que a gente dá um jeito nisso. Vem fazer o perfil comportamental, porque o perfil comportamental, a partir do momento que você se conhece, você entende muitas outras coisas que você não tem ideia. É um relatório de mais de 50 páginas falando somente de você. Eu falo que é o livrinho de cabeceira que todo mundo deveria ter. É o mapeamento comportamental completo, tá? Então, para quem está aqui na live hoje, depois, quem quiser fazer esse comportamento, esse mapeamento, eu vou estar abrindo aqui algumas vagas especiais para você que está aqui comigo hoje, tá? Vão ser, assim, pouquíssimas vagas. Então, assim, eu espero você no final da live para estar aí me chamando, me mandando. Poxa, Renata, me interessei. Quero saber como é essa sua condição especial, que é somente hoje, tá? Dia 19/8, a partir de amanhã, volta para o valor
completo, tá? Então, é somente hoje, eu vou estar abrindo para vocês aí no final da live, para quem estiver interessado, tá? Porque a partir desse momento que você tem uma responsabilidade emocional, que você se conhece, você não precisa sustentar, é o limite, sabe? Porque se você sustenta todo mundo o tempo todo, uma hora você vai cair. Uma hora quem não vai aguentar o rojão é você, gente. Então, assim, sabe? Você aguenta, vai suportando, suportando, chega uma hora que não dá mais, aí quem vai estar no hospital? Quem às vezes precisa estar forte aí, gente, não, na vida não é só ser forte, não. É você viver no equilíbrio. Tudo tem um equilíbrio. Mas é o que a gente está falando, são os limites saudáveis para um relacionamento saudável. Você precisa ter regras. A vida não pode ser vivida assim, à torta direito. Qualquer relacionamento precisa ter regras. Você precisa entender o próximo. Você precisa entender quem está aí do seu lado, dormindo com você todas as noites. Do seu lado todo dia no seu trabalho, sabe? Porque as pessoas hoje em dia, cada um no seu telefone ali, as pessoas não conversam, as pessoas não se conhecem mais, igual antigamente. Você pergunta, às vezes, uma coisa, qual que é a cor predileta do seu filho? As pessoas não sabem responder coisas mínimas, os mínimos detalhes, gente. Então, isso é falta de interesse. Isso é falta de interesse, isso é falta de amor, isso é falta de limite. Então, começa a olhar para a sua vida e começa a entender aonde estão os seus limites nos seus relacionamentos. Se você está muito assim, ó, sem limite, ou se você também está limitando tudo, sabe, demais. Então, gente, é tudo equilíbrio. A nossa vida precisa ter um equilíbrio. Para você ter paz, para você, sabe, ter uma vida mais tranquila, para você conseguir ter os seus resultados diferentes, ter uma vida mais plena, ó. Tá vendo aqui na minha parede? A gente tem aqui, ó, o nosso cérebro. Então, todo mundo tem, sabe? Uma parte direita e a parte esquerda. A parte racional e a parte mais sensitiva, emocional. E a gente consegue ter esse equilíbrio. Tem pessoas que vão ser mais, né, racionais, tem pessoas que não. Só que a gente consegue se entender e ter um equilíbrio, sabe? É entender como a gente funciona. A partir do momento que você se conhece, gente, a tua vida começa a ficar mais organizada, sabe? Tudo começa a ter mais clareza. Você vai saber onde você quer chegar, qual nível você quer ir. Ou você vai ficar a vida inteira parado, estagnado e às vezes só retroagindo. Só, sabe? Só descendo muro abaixo. Então, aí cabe a cada um de vocês. São os equilíbrios, são as responsabilidades emocionais, são esses limites que a gente coloca na nossa vida para os relacionamentos serem melhores, tá? O 8º item, qual seria esse 8º item aqui? Olha, gente, limites financeiros são importantes sim. Por quê? Tem que ter transparência, tem que ter acordo. Tá? Você não vai entrar, às vezes, num relacionamento furado, tendo que sustentar tudo e todo mundo aí sem saber de nada. Então, assim, se tem uma parceria, se você é cúmplice do seu marido, da sua esposa, gente, tem que ser jogo aberto. Porque se não for jogo aberto, não é relacionamento. Aí é cada um por si. Você entende? Então, assim, hoje o mundo tá muito assim, né? Muito tudo, muito cada um por si. Mas, gente, se for relacionamento de verdade, num relacionamento onde tem confiança, onde tem amor, onde tem fidelidade, onde tem companheirismo, sabe? Se vocês estão realmente juntos, não tem que ter nada escondido, tem que ser tudo muito transparente. Sabe por quê? Porque na hora que um tiver ali passando mal, doente numa situação, o outro vai saber como agir, o que fazer, quem procurar, sabe? Qual a senha vai precisar utilizar, sabe? Ele vai ser o seu parceiro, vai ser o seu maior amigo, a sua melhor amiga. Então, precisa ter essa transparência, sabe? Tem que ter realmente esse limite. É importante, sim, você saber o que o outro está passando. Você saber sabe, do que... Porque às vezes acontece de muita gente, isso antigamente, não sei hoje, também acredito que sim. Às vezes acontecia de muitas mulheres aí, dos maridos falecerem, cheio de dívidas, e a mulher não estava sabendo de nada. E depois chegavam as pessoas lá para estar cobrando, sabe? E aí, às vezes, a mulher era pega ali
de surpresa, porque eu não sabia de nada que estava acontecendo na vida do marido, e vice-versa. Então, gente, no relacionamento é preciso ter clareza, ter transparência, sabe? Entender quais são esses limites. É tudo um limite que você coloca na vida. Na vida do outro, na sua vida. Isso é importante, sabe? Para você não ser pego de surpresa aí para um miliciano aí da vida. Vai chegar, às vezes, na tua casa, entendeu? Fazendo uma cobrança que você não está nem sabendo. Estou dando um exemplo aqui no Rio, que acontece uns casos aí que a gente vê de vez em quando. Então, assim, gente, tenham limites, tenham transparência, tenham clareza, sabe? Acordos nos seus casamentos, nas suas relações, nos seus relacionamentos, tá? O nono aqui, tá? Esse é muito importante. Sou guerreiro, uma mulher. Ela escreveu aqui, eu não entendi. Escreve novamente aqui, eu não entendi, gente. Boa noite aí, quem tá chegando agora, tá? Eu não vou chamar ninguém para fazer dupla aí, para ser que é uma live individual hoje, tá? Porque eu tô gravando aqui tanto no TikTok quanto no YouTube. Então, as minhas lives nas quartas-feiras não são lives de crescimento, tá? Não são abertas, só quando às vezes tem um convidado especial, por isso que eu não vou aceitar ninguém, tá, gente? Do TikTok para vocês entenderem, tá? É uma live de autoconhecimento, de assuntos para ajudar na melhoria da vida de cada um de vocês, tá? Então, o nosso nono item, tá? Saiba quando se retirar. Gente, se você está no relacionamento, se você já está ali, né, suportando, se você passa a suportar porque já acabou, sabe, suportando, você está esgotado, aquilo ali já não tem mais, sabe, não tem mais brilho, não tem mais nada. Gente, é limite. Senta, conversa, sabe, tenta entender, coloca um limite. Se der, deu. Se não der, não deu, gente. Você vai ficar sustentando até quando, às vezes, um casamento, um relacionamento falido? Até você ficar aí, às vezes, emocionalmente mais machucado ainda, no fundo do poço, sabe? Se esgoelando, sabe? Para chamar atenção, para ser reconhecido. Se até agora, se até aquele momento você não foi, é porque isso não é um relacionamento. Simples assim, gente. A gente precisa ser racional. Em certos momentos da nossa vida, nós precisamos ser o quê? Emocionalmente saudáveis, seguros, sabe? Transparentes, maduros, eu já falei, né? Emocionalmente equilibrados e saber a hora de ir, a hora de dizer tchau, fui, acabou. Sabe a hora de dizer não, que a gente falou lá no início? Saber dizer não, saber entender que acabou. Não é ficar sustentando um relacionamento, às vezes, só por causa de uma família que não existe mais, que às vezes é só briga, às vezes é só discussão, é mal desentendimento, todo mundo vai dormir infeliz, só para falar que está no relacionamento, só para o outro ver. E o que o outro tem a ver com a sua vida? Nada. Sabe? O que acontece em quatro paredes fica ali. Ninguém precisa saber, mas você não precisa aguentar. Você precisa ter um limite para ser feliz, para viver, para dar um passo adiante. Porque às vezes aquilo ali você tem suportado há anos, e às vezes aquilo ali você está repetindo um padrão de pai, de mãe, de família, sabe? Só para se mostrar que está no relacionamento falido. E às vezes todo mundo sabe, só você que não. Então é parar, pensar, questionar, tentar entender os sinais. Porque as pessoas não entendem os sinais, elas não veem os detalhes. Tem perfil aí que não sabe nem o que é detalhe, porque passa tudo despercebido. Às vezes está na cara da pessoa e a pessoa simplesmente não vê, porque às vezes ela precisa de outros óculos. Tem muitas vezes, gente, que vocês vão precisar, ó, eu nem sei onde está meu óculos. Comprar, às vezes, um óculos inoculista, porque às vezes você precisa tirar aí uma lente, né? Você não está enxergando. Mas isso é o quê? Falta de inteligência emocional, muitas das vezes. Isso é o quê? Você não está aí, às vezes, você está, às vezes, repetindo um ciclo, repetindo um padrão, vivendo aí uma vida que nem às vezes é sua, porque você não se conhece, você não busca
a chave que eu digo da libertação, que é o autoconhecimento. Então, a partir do momento que você começa a se conhecer, você, sabe, você passa a viver diferente. O teu sorriso, o seu brilho muda, gente. Então, assim, passa a agradecer o que você tem de bom na sua vida. Até escrevi aqui, ó. Tá vendo? Agradeça e seja feliz. Então, agradeça e seja feliz. E tchau. Agradeça aquela pessoa pelo tempo que você teve na vida dela e que ela teve na sua vida. Alguma coisa você aprendeu, pro bem ou pro mal. Acho que ficou no 0 a 0, não teve relacionamento nenhum. Porque algum aprendizado você teve. Teve. Pode ter sido ruim e pode ter sido bom. E pode ter tido dos dois um pouco. É você entender, você se questionar, tá? Mas anota aí. Saiba quando se retirar. Saiba quando dizer, ó, bye, bye, fui. A fila anda. Ou nem precisa andar. Mas eu só preciso dar um próximo passo para a minha vida, para mim. Sabe? E às vezes ficar sozinho por um tempo é a melhor coisa que você faz na sua vida. A solitude, gente, é libertadora também, porque você passa a olhar para dentro, você passa a se conhecer, para você estar realmente preparado para o quê? Para estar, às vezes, numa companhia que realmente vai valer a pena. Sabe? Que aquela companhia que talvez você sonhe, você precisa acessar aquela pessoa, só que você precisa se transformar primeiro. Você precisa cuidar do seu interior. Você precisa cuidar do seu emocional. Sabe por quê? Senão você vai levar tudo desse relacionamento para o próximo. E tudo vai mudar só o quê? De CPF. Vai mudar somente de CPF e de CEP. Porque o resto vai ser a mesma coisa. Vai ser o mesmo perrengue. Vai ser o mesmo ciclo. Porque enquanto você não cura por dentro, você vai continuar repetindo os mesmos padrões. É aquilo, sai de um, entra o outro, sai de um, entra o outro, no mesmo ciclo. Porque você não se curou. Você não se conhece ainda. Então, passa a se conhecer. Vem buscar o autoconhecimento, tá? Vem participar mais das minhas lives. Entra lá no vermelhinho no YouTube. Entra lá no meu canal. Se inscreve, tá? Renata Diniz. Se inscreve lá no meu canal, que vocês vão estar ali vendo vários conteúdos bacanas que eu trago para vocês semanalmente. Todo dia eu estou gravando. Tem bastante coisa das lives anteriores. Aqui no nosso canal também tem, tá? Então, assim, podem mandar pergunta no chat, que eu vou estar respondendo. Quem quiser fazer parte da minha mentoria individual ou em grupo, me manda aí a mensagem. Bota aí, Renata, poxa, eu quero saber mais. Me fala, que eu estou interessado sim, tá? E o último item aqui, para a gente fechar a nossa live, que já está quase terminando, nosso horário, nosso canal, tá? É privacidade ou individualidade? Então, responde aí para você. Como é que tá você hoje no seu relacionamento aí? Tem privacidade ou tem individualidade? Porque são coisas diferentes. E aonde está o limite entre os dois? Então, é aquilo que a gente falou no item passado. Tem que ter o quê? Clareza, transparência. E assim, se você está aí no teu mundo, né, individualista, né, então você não quer estar no relacionamento. Porque se você começa a esconder, se você começa a viver ali no teu mundinho, então fica sozinho, meu amor. Fica solteiro, não é? Amor, ela tá fazendo mais live, não. O que ele falou aqui? Peraí, não entendi, gente. Depois eu vejo aí, gente, os comentários aí, me mandem aí, tá? Então você precisa entender em que tipo de relacionamento você está hoje. Que tipo de relacionamento você quer para a sua vida? Se pergunte, se questione, porque às vezes nem você sabe responder. Às vezes nem você sabe o que você quer para a sua vida. Assim, é chato falar isso, mas é a puríssima verdade. Tem muitas pessoas que não sabem o que querem para a vida. Gente, então, se vocês estão curtindo, deixa o teu like aí, gente. Eu estou falando aqui sozinha, não estou vendo um avião, não estou vendo os coraçõezinhos aí, não. Deixa o seu like, ó. A gente já está alcançando um número bom aí. Abraço, amigo. Quem ainda não está no meu canal, manda um abraço aí.
né? Abraça o Hurt aí para todo mundo, para a gente estar aqui toda semana com assuntos bacanas, tá? Convido seus amigos, continuem comigo, tá? Porque, assim, para mim é muito bacana estar aqui com vocês. Espero que vocês estejam gostando das lives, dos assuntos, tá? Então, gente, chama aí seus amigos, tá? O Moreira não está fazendo mais live, não. Chama o Moreira aí, ele estava na outra live, tá? Ó, e eu vou terminar, gente, a nossa live, tá? Com uma frase aqui, com um ensinamento sobre o nosso assunto. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham anotado algum aí dos limites, tá? Quem entrou agora, espero que depois veja a nossa live, vai ficar gravada no YouTube. Eu vou deixá-la no meu canal. Então, acesse lá quem ainda não tá lá, vai lá, começa a curtir na minha página, sabe? Encaminha, toca o sininho, tá? Que eu quero você comigo toda semana, tá? Então, gente, limite não é afastar quem você ama. Pelo contrário, gente, é ensinar o outro, né? Que você precisa ser tratado como você precisa ser tratado. É isso. Você coloca limites para você realmente ter um relacionamento saudável, tá? Então, assim, quem realmente te ama, ela não vai se sentir afastada. Pelo contrário, ela vai se sentir importante de você estar o quê? Trazendo, conversando, expondo e querendo justamente um acordo, sabe? Para vocês viverem de uma forma, sabe, plena, maravilhosa, aquele relacionamento que realmente vale a pena ser vivido. Acredito que você queira um, certo? Então, manda um coraçãozinho aí se você vive, ó, escreve aí, eu vivo, sim, eu já estou num relacionamento maravilhoso. Então, se você ainda não vive, comece a visualizar. Comece sabe, a idealizar o tipo de relacionamento que você quer para a sua vida. E espero que esses 10 limites saudáveis ajudem vocês a terem realmente esse relacionamento, seja na sua casa, seja no seu trabalho, com o seu grupo de amigos, aonde você estiver, sabe? Qualquer tipo de relacionamento. Porque nós somos pessoas comuns, pessoas normais têm relacionamento, sim. Por mais sozinho que você seja, você tem algum tipo de relacionamento com alguém. Se não tem com ninguém, você tem um relacionamento com o Criador, com o seu Deus, com quem você acredita e com você. Então, um dos maiores, dos melhores e um dos principais relacionamentos que você precisa ter é com você mesmo. É você se amar, é você se abraçar, é você colocar limites para você, sim. Porque você precisa ser respeitado. Você precisa do seu espaço. Sabe? Você precisa saber dizer não, sim. Botar o seu limite, sim. Porque você é único, você é especial. Tá, gente? Então, assim, cada um de vocês que estava aqui hoje nessa live, vocês são pessoas especiais, sabe? Na minha vida, no meu crescimento. Nessa minha transformação, que eu falo que é uma transformação diária, uma transformação semanal, eu me transformo com cada história que eu escuto aqui e cada pessoa que eu ajudo a transformar. Sejam nas nossas lives, sejam nas nossas mentorias, seja com as palavras do meu livro, sabe? Assim, é muito maravilhoso você saber que você está contribuindo, que você está sendo um diferencial na vida de outras pessoas. E hoje eu acredito nessa minha força, sabe? Porque hoje eu sou uma pessoa que eu entendi quem a Renata é. Eu entendi a botar limites na minha vida, sabe? Para mim mesmo. Eu aprendi a dizer não. Eu aprendi, sabe? Mas assim, foi um processo, não foi do dia para a noite. Então, assim, eu já estou, digamos, nessa jornada do autoconhecimento há 8 anos, transformando a minha vida e a vida dos meus coaches, sabe? Dos meus amigos, da minha família, dos meus filhos. E hoje eu posso dizer, sim, que eu estou preparada para estar aqui, ajudando você, que realmente vai me dar a mão, que a gente vai, sabe, que eu vou te dar a mão e a gente vai, sabe, se ajudar, eu vou te puxar, sim, para você viver uma vida, sabe?
com novos limites, uma vida que realmente faça sentido. Então, se essa live fez realmente sentido para você, compartilha, me segue lá no vermelhinho, tá? A live tá acontecendo lá. O pessoal do TikTok vai para lá rapidinho, entra na minha live, se inscreve no meu canal, porque lá tem muito assunto bacana para você que está aqui hoje comigo, sabe? As nossas lives daqui a pouco vão ficar acontecendo só por lá, para atingir mais pessoas, porque eu acredito sim que as minhas palavras podem estar mudando a sua vida e pode estar te ajudando a tomar uma decisão, a colocar um limite, que vai ser, assim, o diferencial para você chegar lá em dezembro de 2026, olhar para trás e falar assim, poxa, valeu a pena ter eu ficado ali até o final da live com a Renata, porque realmente o que ela falou ali fez sentido para mim. Assim como muitas das vezes eu sempre fico até o final das imersões, até o final dos cursos que eu me comprometo, porque eu tenho certeza que às vezes vai ser uma vírgula, uma palavra que vai fazer a diferença para a minha vida, sabe? Para a minha virada de chave, são detalhes. Às vezes é um detalhezinho que um mentor fala para você, que você entende, e às vezes você passou anos aí tentando entender e você não entendeu, tá? Então, a nossa live já está acabando, ó, o TikTok já me mandou aqui o lembrete, tá? Gratidão, ó, do fundo do meu coração, tá? Então, comenta aí, tá? E quem ficou até agora, se você quiser o seu perfil comportamental, tá? Somente hoje, o valor dele é 197. Quem quiser hoje, tá? Hoje, apenas hoje, eu vou estar entregando ele para vocês hoje por R$67. Vocês vão receber na sua caixa de e-mail o link, tá? Você responde em menos de 10 minutos e você vai ter um mapeamento de mais de 50 páginas falando tudo de você. E você vai entender de pessoas, das pessoas que convivem com você, do seu trabalho, vai parar de ficar enxugando gelo e vai viver uma vida muito melhor, tá? Então, me manda o link aí, me manda o aviãozinho, fala, Renata, eu entendi, eu quero sim começar esse caminho da jornada do autoconhecimento, porque vale a pena, sim, eu colocar limites na minha vida, tá? E viver uma vida muito melhor, tá? Buscar diferença, ser diferença na minha vida, na minha família e aonde eu passar. Tá bom, gente? Ó, um grande beijo para você do TikTok, para você do YouTube, ó. Eu estou muito feliz, ó. Todo mundo aí, ó. Um grande beijo, uma ótima noite, quarta-feira, e até semana que vem. E continue comigo. Tá bom, gente? Ó, grande beijo. Fiquem com Deus.